Vamos a outro importante assunto, a Fernanda e a todos que nos acompanham, é exatamente essa escalada do conflito entre Israel e também o Irã. Lembrando mais uma vez que o Irã é um dos grandes fornecedores de insumos, principalmente de ureia, né? País produtor de petróleo, e o Brasil depende exclusivamente também dessa importação, né? Não é autossuficiente na importação de nitrogenados, no caso principalmente de ureia. Mas para saber o que o produtor deve fazer nesse momento? Será que abrir o mercado? Será que deve comprar? Deve esperar? Conosco, Vitor Caso, compra na hora certa. Vitor, prazer em tê-lo mais uma vez conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo certo, Sérgio. Boa tarde aí. Boa tarde para você. É um dilema, né, Vitor? Comprar, esperar, né? Comprar de quem? Será que alguém está vendendo nesse momento ureia? Esse que é o problema, né? A gente viu nessa semana praticamente os vendedores fora do mercado, principalmente no começo da semana aí, devido ao conflito, né? O papel na bolsa teve altas significativas, né? Depois desse conflito, mas o mercado físico, basicamente, o pessoal caiu fora, devido ao risco, né, Sérgio? A gente não sabe. Historicamente, esses conflitos não acabam do dia para a noite. Já visto o próprio conflito entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza, que já está desde outubro de 23 acontecendo. Então, esse com o Irã não deve acabar assim com um acordo de paz. Vamos esquecer o que aconteceu. Não é assim que a banda toca por lá, né? E de alguma forma abriram os preços, existem preços. Eu sei que houve uma disparada aí, até mesmo US$ 100 por tonelada, né? Agora, não se imagina de uma hora para outra. A disparada tem um motivo, claro, né? Essa questão toda da guerra no Oriente Médio, entre o Irã e Israel, vice-versa, enfim, os dois estão aí nesse enfrentamento bélico. Agora, o que fazer, né? É O o que eu produtor, o que acho que que pode fazer com essa disparada, hein, ô, Vitor? Eu acho que assim, a importância do Irã, quando a gente pensa ali no Brasil, está tanto na importação de milho quanto principalmente na exportação de ureia. Quando a gente fala de Israel, a gente lembra também de fosfatados, de cloreto de potássio e tudo mais. Mas a gente viu também nos conflitos, por exemplo, Rússia e Ucrânia, que a Ucrânia continuou um pouco menos, mas exportando, a Rússia também encontrou formas de continuar exportando. Então o mercado, né, ele traz essa volatilidade, claro, esse susto. Infelizmente, o conflito bagunça tudo, mas também ele traz algumas oportunidades que a gente pode estar olhando que o produtor rural que muitas vezes não vendeu nada de soja ainda na safra 25, 26 pode estar atento nesse momento, como por exemplo o Chicago Março 2026 batendo 10,90, o Chicago Maio batendo US$ 11 por bushel. A gente não via isso acontecer desde outubro, vamos ver aqui, ó, desde outubro de 24, o mercado não batia um nível tão alto assim, e a máxima, né, vamos colocar aí, acima de 11,15, 11,20, desde julho de 2024. Então, o mercado está dando sopa aí, vamos dizer assim, em função, claro, desse conflito, desse risco, trouxe, né, o mercado para cima, junto com os mandatórios de biocombustíveis lá nos Estados Unidos, isso trouxe essa volatilidade para cima, mas é um movimento de oportunidade, principalmente pensando na safra futura. A gente viu em algumas praças aí o preço melhorando R$ 1, R$ 1 e pouco, mesmo com um câmbio mais baixo, mesmo com prêmios levemente positivos, a gente tem o mercado de Chicago trazendo essa oportunidade nesse momento, Sérgio. E com relação a essa questão do dólar, né? Ora oscila, mas tem uma tendência, ao que tudo indica, de queda, não só diante do real, mas também de outras moedas. Não dá para saber ainda cravar qual vai ser o percentual e qual vai ser o piso, né, para a moeda norte-americana, mas tem recuado. Observando o dólar em queda e observando essa soja em alta aí, com possibilidade de bater os 11, ou até mesmo ultrapassar, como você mesmo disse, qual que é a principal estratégia? O que o produtor deve fazer? Travar dólar, travar soja, né? O que ele pode fazer nesse momento? Nesse momento, Sérgio, a gente até orientou alguns clientes hoje mais cedo na consultoria, né? É de estar fazendo vendas do físico, quem não tem nada vendido ainda, ou quem tem muito pouco vendido, essa cotação de carga ela traz oportunidade, ou quem tem aquele contrato componentes, também US$ 11, é um preço interessante para você estar
fazendo hedge, fazendo trava, ou quem não tem componentes, não pode vender físico, buscar pelo menos fazer algum tipo de proteção de baixa, uma put spread, algum tipo de seguro de baixa, aproveitando essa faixa de preços lá em Chicago. O dólar, ele deu essa caída agora, ele tem ali os 5,40, é o próximo alvo dele, vamos dizer assim, mas é difícil a gente afirmar para que lado vai. A política fiscal nossa ainda não está organizada, isso é mais uma coisa global que tem pressionado o dólar caindo de maneira geral, né? Fora a questão da taxa de juros hoje, só para finalizar contigo, que ou deve ficar na manutenção ali, mantida em 14,75, até mesmo subir para 15 ponto percentual ou 15% pela taxa Selic, né? Alguns até podem falar, observar essa taxa de juros, colocar o dinheiro no banco, esperar para poder depois comprar os insumos, isso também pode ser observado, é um risco, né? O que que você faria, né, caso, né, observar-se essa manutenção, até mesmo uma alta de juros, diante dessa situação toda, Vitor? A gente vê também que esperar para comprar insumo não dá mais, Sérgio. Já estamos em cima do Uhum. laço aí. Quem não comprou para soja, a gente começa a esbarrar na questão de entrega muito em breve, né? Até a própria Campotex já publicou recentemente que não consegue mais fazer vendas até setembro. Então, basicamente, você pega ali cloreto, por exemplo, já está bem comprometido. O mercado fosfatado, mercado extremamente difícil, não caiu até agora, só fez subir. Então, esperar mais, né, é um risco, e com esse câmbio em queda é uma oportunidade para quem ainda está pensando no que vai fazer, porque realmente a gente chegou tá praticamente aí pela hora da morte, né? Ah, mas falta ainda 4 meses para safra, alguma coisa assim. Mas você tem que pensar que a logística no Brasil ela não é um céu de brigadeiro. E muita gente, né, histórico mesmo, acaba querendo esperar para receber, e todo mundo vai querer receber os insumos lá na hora de plantar. E quando todo mundo quer receber, ninguém recebe. Então é bom antecipar as entregas, antecipar as compras, não vale a pena esperar. Mas faz sentido para aquele produtor também que tem a soja disponível com essa taxa de juros, comparar qual que é a curva de preços que estão me pagando. Hoje a gente teve um cliente que passou uma cotação aqui que estava dando 1,5% ao mês a diferença entre o preço disponível e o preço para o pagamento de dezembro. Ele consegue segurar o pagamento para dezembro. Então, para ele faz sentido essa venda. Outros casos, essa curva não está assim para todo mundo. Então, você tem que olhar negócio a negócio, e muitas vezes compensa vender e aplicar esse dinheiro no armazém, aplicar esse dinheiro no banco com a taxa de juros alta. Assim. A expectativa é de subir até mesmo para 15% e os Estados Unidos manter essas taxas por lá. Né? Então, mercado atento aí o que vai vir aí dos dois bancos centrais. Super quarta hoje. Certo. Vitor Caso, obrigado pela tua participação, bom feriado. Até uma próxima. Obrigado, Sérgio. Um abraço.